Você tem um propósito muito especial. Levante o desejo, aquele jovem adventista. Hoje é o seu dia. E não é só os jovens, não, tá? Todos aqueles que são de 16 até 100 anos é jovem também. Eu fico muito feliz por estar aqui compartilhando com vocês nessa manhã, nesse dia tão especial que é o Dia do Jovem Adventista. E para eu começar a falar a mensagem, primeiro eu quero contar para vocês uma curiosidade, que eu acho que muitos não devem saber da mesma forma que eu não sabia. Nesses últimos meses, a gente tem visto que o mundo afora está acontecendo muita coisa, né? Aqui no Brasil, principalmente, várias cidades ficaram alagadas, muitas pessoas perderam suas casas, só que não acontece só essa questão da natureza. No mundo afora também está acontecendo muita coisa que a gente nem imagina. E uma delas eu vou contar para vocês. Jovens e milhares de jovens têm se reunido em protesto para a liberdade, forma de expressão, em questão das redes sociais, tudo isso, eles têm se manifestado. Mas vocês sabem como que eles têm se manifestado? Eles têm levantado uma bandeira. E essa bandeira pode se parecer um pouco, tipo, como assim, né? Mas eu quero que o Gilmar coloque a bandeira agora, que vários e milhares de jovens em vários países têm levantado em forma de protesto. Essa bandeira é conhecida como a bandeira de piratas do chapéu de palha. Eu acho que os jovens, a maioria que eu não sei, devem conhecer. Mas quem é mais de idade não deve conhecer e eu vou explicar um pouco para vocês. Essa bandeira, ela se retrata em um anime, que nesse anime eles estão em busca de um tesouro, né? Os piratas ali lutam atrás desse tesouro que o rei dos piratas deixou para eles. E essa bandeira, ela tem sido de uma forma de protesto e manifestação para vários jovens. E vocês devem achar que eu estou brincando, que eu estou uma mentira, porque como assim uma bandeira de um anime tem feito vários protestos? E tem sido símbolo de coragem e, como é que diz? Coragem e persistência. Posição mudou. Bom, como é que pode uma bandeira de anime ser símbolo de coragem e persistência? Como será? Para mim não falar que eu estou mentindo, eu vou mostrar a prova para vocês, tá bom? Isso daqui aconteceu no país de Nepal. Esse país, os jovens, milhares de jovens, pegaram essa bandeira e foram à rua protestar, porque eles queriam liberdade de expressão. Eles queriam poder realmente usar as redes sociais da maneira que eles deveriam, porque lá o país cortou as redes sociais. Eles não podiam mais usar a rede social. Não só isso, como também eles não poderiam voltar e, enfim, o país estava com uma corrupção, desigualdade muito grande. E os jovens não aguentando mais foram com essa bandeira à rua. E sabe o que é impressionante? É que milhares de jovens fizeram tanto impacto que o primeiro-ministro não aguentou. O primeiro-ministro largou o seu carro, renunciou ao cargo, porque os jovens com essa bandeira foram à rua e fizeram um movimento. Mas não só isso, como dezenas de mortos e milhares de feridos. Mas não parou por aí. Na Indonésia também aconteceu. Gilmar colocou a foto para vocês, verem que eu não estou mentindo, tá? Nossa, se for pesquisar é real. Na Indonésia, os jovens eles foram às ruas com a bandeira também, do chapéu de palha. Só que essa bandeira ela foi caminhada lado a lado à bandeira nacional, junto com a bandeira nacional. O país ele viu isso, ele ficou, meu Deus, isso é uma traição. Como é que pode uma bandeira dessa andar lado a lado com a bandeira do país? E eles foram à rua também atrás de mudanças. Eles queriam que o país mostrasse mais transparência no governo, porque o país fazia uma mudança, mas
Só que esse gesto deles, dessa bandeira, não parou por aí. Não foi só nesses dois países. Continuou. Isso virou um gesto tão viral que os jovens foram da Filipinas, Sérvia, Quênia, Marrocos, Peru, Paraguai, Madagascar. Eles se uniram a esse movimento para que o governo pudesse mostrar transparência e pudesse haver mudança para os jovens. Mas a pergunta fica: o que motiva esses jovens a fazerem tudo isso? Usar uma bandeira e levantar ela para que haja mudança nos seus países. Milhares e milhares de jovens em todos esses países irem à rua. O que real motiva o seu coração para que eles vão em busca da mudança? E essa geração, o mais engraçado, que ao procurar essas notícias a gente percebe, é que a nossa geração, a geração Z, normalmente ela é chamada de geração mimimi, geração fraca, geração cristal, geração Nutella, geração sem propósito, que não quer nada com a vida. Mas como é que pode uma geração que é chamada de tudo isso fazer tanto movimento assim no mundo todo? Porque não foi um país, não foi um grupinho de pessoas, foi milhares de jovens, milhares e milhares em vários países que levantaram essa bandeira para ir atrás de mudança para o seu país. A gente vê na Bíblia um caminho totalmente diferente do que hoje está acontecendo. A Bíblia ela nos mostra uma bandeira. De uma para a gente. A cruz. Para esses jovens, um motivo de motivação para eles ir atrás foi a bandeira do chapéu de palha. Mas para a gente, a Bíblia mostra que a nossa maior bandeira para a gente ir atrás de transformação é a cruz. Por meio da cruz, Cristo entregou sua vida para que hoje nós podemos ter a transformação de ter uma liberdade e ter uma escolha. A Bíblia ela mostra vários jovens que marcaram e fizeram marcos muito maiores do que esses jovens fizeram hoje. Jovens comprometidos com uma causa maior, uma causa divina. E embora à primeira vista ninguém pudesse colocar potencial neles ou achar que eles fossem conseguir, eles foram lá à luta. Com Cristo eles conseguiram. E hoje eu vou falar um exemplo para vocês. E eu quero saber se vocês sabem o que eu estou falando. Teve um jovem que Deus tornou ele era um príncipe fugitivo. E Deus tomou ele e converteu ele no maior líder que a Bíblia mostra. Você sabe o que eu estou falando? Moisés, ele era um príncipe fugitivo que tinha matado alguém dos seus, considerado dos seus. Qualquer pessoa poderia olhar para ele e pensar que ele não tinha mais volta, que se pegasse ele ia morrer. Mas Deus tomou esse jovem e transformou ele no maior líder que a Bíblia mostra. E tem outro também. Ele era uma criança mimada. Uma criança totalmente mimada, que foi vendida como escravo pelos seus irmãos e se tornou governador do Egito. Sabe o que eu estou falando? José. Ele era uma criança mimada, totalmente favorecada por seu pai. Seu pai amava ele e dava tudo que ele queria. Mas, mesmo ele, com todas as características para se tornar um jovem ali, né? A gente conhece muitos jovens hoje em dia que, quando é muito mimado pelo pai, acaba se tornando uma pessoa não tão boa. Mas Deus, ao pegar José, transformou ele no maior governador do Egito, que fez uma grande revolução. A gente também tem outro. Esse era um pecador impossível. E ele se tornou um pregador de sacudir cidades. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando de Pedro. Pedro, ele era um pescador que quando qualquer pessoa falava alguma coisa para ele, meu Deus, explodia. Mas Deus pegou ele, tornou ele um pregador que sacudia as cidades. Aonde Pedro passava, ele deixava a marca de Cristo. E não para por aí também não. A Bíblia relata vários jovens desse jeito.
Mas teve um jovem também que ele não tinha nome nenhum, ele não tinha nenhum status. Mas Deus levantou ele para ir até Canaã. Sabe o que eu estou falando? Josué. Josué era um jovem sem título, mas Deus pegou ele e tornou ele alguém que levou Israel até Canaã. Ah, e por último, claro que a Bíblia relata vários jovens, se a gente for procurar, mas aqui, para encerrar, eu quero falar o último, que esse aqui eu acho que pode ser um pouco mais difícil, para mim, um pouco mais difícil. Foi um missionário espancado, preso. Deus usou esse missionário espancado, preso, para iluminar a noite mais escura da Bíblia. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de Paulo. Paulo, ele foi usado por Deus, mesmo preso, espancado, sofreu tudo que sofreu. Ali qualquer pessoa poderia falar, meu Deus, ele vai desistir, né? Olha tudo que ele está passando. Mas não, ele tinha tanta confiança em Deus e ele sabia do seu propósito que ele continuou. Deus usou ele para iluminar a noite mais escura relatada na Bíblia. Jovens, esses são exemplos que nos mostram que Cristo, no momento que a gente permite Cristo agir na nossa vida, Ele faz algo extraordinário, algo que parece impossível, algo que a gente nem imagina. Agora a pergunta ela muda. Do que os jovens podem realizar, muda para o que os jovens podem fazer quando real preparados para a missão. Jovens que realmente colocam a bandeira da cruz, pegam ela, carregam ela e vão avante. A pergunta muda para a verdadeira pergunta, que é: o que Deus pode fazer com os jovens sobre a sua bandeira? E aqui vem o chamado pessoal. Como eu, jovem, posso fazer parte dessa multidão de jovens para salvar outras pessoas através da minha transformação? Como posso ser um jovem disposto a cumprir a missão, ser um jovem espiritual e cumprir fielmente a paz que me corresponde? O papel de Cristo para essa geração. Cristo, Ele quer voltar na nossa geração. E como jovem, eu devo fazer parte disso. Para a gente continuar estudando um pouco mais sobre isso nessa manhã, convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 9. Eu quero contar uma história para vocês. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 9. Vamos orar? Falar com Deus? Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada por todos esses jovens que hoje se sentiram tocados para vir aqui na sua casa escutar sobre a sua palavra. Que eles possam entender, compreender o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Pai, que nessa manhã possa sair jovens transformados para ir e pegar a bandeira da cruz, levantar ela e lutar. Ir à batalha e realmente lutar. Pai, que o Senhor esteja com cada coração dos jovens. Nesse momento nós estamos com a sua Bíblia, com a sua palavra aberta. Que o Senhor possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa entender, compreender e adquirir isso para a nossa vida. Que nesse momento, ao estudarmos essa história, a gente possa meditar nela e não apenas ler. Pai, é isso que eu te peço, em nome daquele que morreu por mim e por cada um desses jovens que estão aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Todos abriram a Bíblia? Em Êxodo capítulo 17, versículo 8 e 9. E diz assim: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolhe alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. O povo de Deus, ele estava bem pleno, né? Bem querido, andando pelo deserto. Eles estavam seguindo o seu caminho normal, bem plenos ali, andando pelo deserto, quando
por um tempo, e depois voltavam o caminho deles. Beleza, eles estavam ali, pararam, descansaram, quando nada, num ponto fraco deles, um jovem chamado Amaleque atacou o acampamento. Aí você pergunta, Letícia, quem é Amaleque? Sabe quem é Amaleque? Ele é neto de Esaú. Sabe quem é Esaú? Irmão de Jacó. Então significa que uma briga que particularmente a Bíblia relata que já tinha sido resolvida, né, entre Esaú e Jacó, passou por décadas até chegar na geração de Amaleque. E Amaleque, ele estava tão ardente de querer vingança que ele calculou uma vingança contra Israel. E olha, briga de família, ó, décadas. Essa briga de família passou por décadas. Chegou Amaleque queria vingança e falou, vou atacar Israel. Ele calculou, viu tudo direitinho, como que ele ia fazer para atacar Israel, conseguiu pessoas ali, conseguiu um exército para atacar Israel, tudo mais. E aí, ele resolveu que ia atacar Israel da seguinte forma. Olha como era a estratégia dele. O acampamento estava ali, o acampamento tinha pontos fracos, né? Pontos mais acessíveis, vamos dizer assim. Então, Amaleque resolveu que ele ia atacar nesses pontos fracos. E no momento que ele atacava os pontos fracos, ele conseguia enfraquecer Israel, porque Israel não esperava, né? Então Israel não sabia como devolver o ataque. E assim, ele conseguiu enfraquecer o povo. Automaticamente enfraquecendo o povo, ele enfraqueceu e frustrou o plano que Deus tinha para o povo de Israel. Deus, ele queria que eles chegassem até Canaã. Mas da maneira que Amaleque estava atacando eles, acabava desmotivando, desanimando eles a continuar o percurso. Porque agora eles tinham que parar para lutar e conseguir se defender. E hoje em dia, acontece isso também. A gente tem um Amaleque que acaba nos atingindo no ponto fraco. Satanás, ele usa por meio de pontos fracos para que ele possa entrar e nos atacar, assim enfraquecendo a gente, desmotivando, desanimando, tudo mais. E acaba frustrando o plano de Deus para a nossa vida. Da mesma forma que Israel não esperava por aquele ataque, a gente também às vezes não espera. A gente acaba desviando do foco e no momento que a gente desvia, Satanás vai lá e ataca. E ele pega o ponto fraco. Pontos que acabam enfraquecendo a nossa fé. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo disse assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e os potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amaleque atacou Israel. Ali no ponto fraco dele, então significa que a guerra ela estava declarada. O povo, ele estava todo atormentado, precisava lutar e conseguir se defender. O texto bíblico, ele relata que Moisés fala para Josué: escolhe alguns homens e vá à luta. Agora, a pergunta fica: um jovem que não tinha título nenhum, que, assim, não tinha nada, né? Ele vai à frente da batalha, sendo que o líder que deveria estar à frente da batalha, que era Moisés, não foi. Por que foi Josué em vez de Moisés? A Bíblia relata pra gente que o principal líder, ele não foi comandar as forças da guerra, foi Josué. Por que um jovem como Josué foi chamado para essa missão? Um escritor americano, ele diz uma frase bem interessante: os dias mais importantes da nossa vida
são o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê. Meu amigo, Josué, ele poderia ser um jovem sem título algum, mas ele era um jovem que era comprometido na missão. Ele estava com o olho fixo na Canaã. Nada que você pudesse imaginar desmotivava Josué para ir a Canaã. Nem o Egito, nem o deserto, nem todas as vezes que tinham inimigos que enfrentavam Israel, nada desmotivava Josué a continuar no seu propósito. Josué, ele confiava tanto em Deus, ele tinha tanta segurança em Deus, que essa conexão com Deus, essa conexão divina, fez com que Moisés confiasse nele e colocasse ele à frente da batalha. Ellen White, ela relata para a gente em Benefício Social, página 109, o seguinte: com um exército de obreiro como o que pode fornecer a nossa juventude, quando devidamente preparado, quando expressa a mensagem do Salvador crucificado, ressurgido e prestes a vir. Cada jovem, cada dedicação, cada vida transformada, cada jovem que tem fé e obediência a Deus, aceleram a proclamação do Evangelho. O momento de unir a esse exército de fé e coragem é agora. Da mesma forma que ali Josué pegou todos os soldados e foram à luta, hoje somos convocados a ir todos juntos à luta, para que a gente consiga a Canaã celestial. O texto bíblico ele continua e relata no versículo 11 e 12 que quando Moisés ele levantava a mão, Israel vencia. Quando ele abaixava a mão, Israel perdia. Ali Moisés ele estava junto à batalha, ele não poderia ser protagonista da batalha, como Josué, mas ele também estava ali no posto. Ele também estava unindo forças, mas ele não estava sozinho. A Bíblia relata que pegaram uma pedra pesada, colocaram no chão, no alto do monte, e Moisés sentou ali. Arão e Hu, eles sustentavam a mão de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos deles ficaram erguidas até o pôr do sol. Enquanto Josué lutava no campo de batalha, e matava o inimigo, era o protagonista, como eu falei, da batalha, Moisés segurava 2 gerações, só que com um propósito. Deus, ele relata, a Bíblia, quer dizer, relata que no momento em que eles multiplicaram as suas forças, porque no momento que Moisés levantava a mão, Israel multiplicava a força e vencia a batalha. Isso nos mostra que Moisés ali, para ficar com a mão levantada o tempo todo, era cansativo, né? Ele sozinho ficar levantando, eu acho que a gente assim, dando exemplo, na ordem unida, quando a gente fica com o braço assim levantado por muito tempo, dói, né? Dói. Então, da mesma forma, era Moisés, doía ele ficar com o braço levantado por muito tempo. E por isso que a Bíblia ela relata 2 pessoas que foram muito importantes ali, que foi Arão e Hu, porque eles pegavam a mão de Moisés e ficavam com ela segurando. Isso mostrava que assim, juntos, eles conseguiam vencer a batalha. Eles não era um ato mágico ao levantar a mão e eles venciam e ao abaixar eles perdiam. Não, era Deus. Era um símbolo de intensa oração, de completa dependência em Deus, porque com apenas Deus eles conseguiam. A adoração e a abertura do coração a Deus. É dessa comunhão surgia a força que transformava a batalha. Surgia a força que conseguia ganhar a batalha. Martim Lutero diz: embora nossa oração não mude Deus, ela nos muda. Jovens, este é o nosso chamado.
Não sejam espectadores da batalha. Não olhem para ela de longe e fiquem só vendo. Não. Sejam protagonistas da batalha. Com comunhão, fé, coragem e lutar. Permitir que Deus use suas mãos, sua voz e o seu coração para transformar a história. Quando você se levanta com fé, unido em um único propósito, a comunhão é a vitória certa da batalha. O que teria acontecido se Moisés ele tivesse subido no monte sozinho, sem um e Arão? Vocês acham que ele conseguiria sustentar a mão? Não. Com Arão e Ur juntos ali, eles conseguiram. Israel conseguiu vencer a batalha, porque eles estavam juntos num único propósito, que era a vitória. Da mesma forma, hoje nós somos motivados a juntos vencer a batalha. Os discípulos reunidos, eles estavam em comunhão com o Pai, esperando a promessa do Espírito Santo. Sua unidade e oração foram essenciais para receber o poder e prosseguir na missão. Então, na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eles conseguiram vencer? Juntos. Foi junto, com fé, com propósito. Eles nada ali, nem seja a fornalha 7 vezes mais quente, não conseguiu vencer o propósito real que eles estavam. Em nenhum momento eles recusaram de ajoelhar o seu joelho no chão. Em nenhum momento eles pensaram nisso. Eles não pensaram 2 vezes a continuar em pé, porque eles tinham um Deus de amor, um Deus de promessa. Da mesma forma, com coragem e unidade, transformou uma prova mortal em testemunho poderoso. A fornalha desses 3 amigos é a coisa mais testemunhosa que a gente tem na Bíblia. Quando a gente pega um testemunho para falar, a gente pensa logo nisso, porque foi um testemunho grandioso. Como é que pode? Eles 3 ali, nenhum momento, mesmo sabendo que eles poderiam morrer, eles não negaram o seu Deus. E juntos, com a força que eles tinham e confiança em Deus, eles foram e conseguiram se tornar um testemunho poderoso. A gente também encontra a história de Neemias. Neemias e seus companheiros na reconstrução do muro de Jerusalém. Eles eram desmotivados, eles toda vez era algo cansativo, porque era um muro enorme, né? Então pensa carregar todo tijolo e ficar ouvindo gente desanimando eles, falando um monte de coisa toda hora. Mas eles não desistiram, porque eles estavam juntos em um único propósito de reconstruir o muro de Jerusalém. A Bíblia, a gente também encontra a história de Elias e Eliseu, que demonstra como a comunhão entre mentor e discípulo produz continuamente na obra de Deus. Um grande e talentoso jogador, Michel, não sei se vou pronunciar certo, tá? Desculpa se eu pronunciar errado, mas é Michel Jordan, acho que é alguma coisa assim. Isso mesmo. Ele diz uma frase muito interessante, que diz assim: o talento ele vence jogos, mas o trabalho em equipe vence campeonatos. Da mesma forma, juntos a gente consegue vencer a batalha. Jovens, não busquem ser espectadores da batalha. Busquem ser protagonistas. Busquem unir forças com fé em Deus e promessa que, ao amar Ele e amar os outros, demonstrar esse amor, esse carinho, a gente consegue vencer a batalha. As vitórias para uma única pessoa parecem ser impossível, mas juntos a gente consegue vencer. A comunhão em Deus, ela é a base de tudo. Ellen White disse em Cooper Evangelista, página 81, as maiores vitórias da igreja cristã, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas por talento, educação ou por riqueza, mas são aquelas que são ganhas na sala do Altíssimo. São aquelas
Essas são as batalhas que são vencidas. O segredo de Josué, para ele vencer a batalha, eu vou contar para vocês hoje. O segredo deles é que ele vivia em conexão real com Cristo. No momento que ele estava na batalha, a mente dele estava em Deus, em eterna conversa com Deus, em eterna conexão ali com Ele. Ele confiava plenamente nas promessas do Senhor para a sua vida. A missão afora, ele entendia o significado da missão, do cumprimento da missão. Nada, como eu falei, nada poderia tirar o foco de Josué de conseguir entrar na Canaã. Nada. Ao ponto de Deus confiar a próxima liderança a Josué. Ele se tornou um grande líder porque ele confiava e tinha fé em Deus que ele ia entrar em Canaã. Porque Deus prometeu isso a ele. Para a batalha, a Bíblia ela registra algo extraordinário. Comunhão se transforma em ação, simbolizada por uma espada. Josué, ele conseguiu vencer a batalha com uma espada afiada. Agora eu pergunto, alguém afia espada para não usar? Não. Ninguém vai afiar uma espada se não vai usar a espada. Da mesma forma que Josué, ele afiava sua espada porque ele ia usá-la. A Bíblia relata, o texto bíblico relata que os amalequitas, eles foram vencidos no fio da espada. Josué, com sua espada, ele venceu os amalequitas. Jovens, hoje, a nossa espada, ela é a Bíblia. E a gente deve afiar ela, porque a batalha está aí. Às vezes a gente se nega a ver, a gente se fecha nossos olhos, mas a batalha está aí. É só a gente olhar tudo que está acontecendo ao redor. Eu hoje comecei o sermão contando para vocês algo que está acontecendo. Protestos estão acontecendo para que o mundo, o governo, possa conseguir mostrar algo de verdade para os jovens. Pessoas estão morrendo, pessoas perdendo familiares. Um exemplo disso foi o que aconteceu aqui no nosso próprio Brasil. Tanto de pessoas perderam casas, perderam entes queridos, com tudo aquilo que aconteceu, toda aquela água. Vocês acham que isso é coincidência? Não. Jesus, ele está à porta, ele vem, e você está afiando sua espada. A batalha está ali, ela está à porta. No momento que eu estudo a minha Bíblia, no momento que eu falo com Deus, no momento em que eu converso com Ele, no momento que eu estudo a Bíblia, no momento que eu medito a Bíblia, tudo isso faz com que eu afie a minha espada. A obediência, ela afia a nossa espada. A oração, ela afia a nossa espada. A promessa que Deus irá nos buscar é garantida. Mas a vitória, ela só vem no momento que eu afio a minha espada e vou na batalha. As batalhas, elas vêm para lutar. As nossas próprias batalhas, elas servem para ser lutadas. Não só para me deixar de canto. Estou passando por isso e vou deixar por isso mesmo. Não, enfrentar isso com Deus, com garra, coragem. Levar Cristo aos outros, ensinar a usar a palavra e vencer o inimigo. Isso é missão. Satanás, ele chega para frustrar os planos que Deus tem para a nossa vida. Ele chega para tentar nos desmotivar, para nos desanimar, para nos deixar para baixo. Mas no momento que eu, da mesma forma que Josué afiava a espada, da mesma forma que eu afio sempre a minha espada, eu consigo vencer o que o inimigo vem. Ele acha que você não vai estar preparado, porque ele vai te tocar no seu ponto fraco, no ponto em que você não consegue resistir. Mas no momento que eu me preparo, eu pego a minha espada, afio ela, eu venço. Josué, ele sempre afiava a espada, para sempre estar preparado para vencer a guerra. Cristo, ele sonhou com uma geração que não se contentaria em observar
que não apenas escutaria ou ficaria vendo, não, mas que anunciaria, que não apenas creria, mas que viveria sua fé em ação. Jovem, não seja espectador da batalha. Afie sua espada. Vá, viva em comunhão com Deus e saia em missão, unindo-se ao dever de todo jovem. Compreender que esse solene momento é um momento profético. Tudo isso que está acontecendo está na Bíblia, estava dito, ia acontecer e está acontecendo. A gente saber que isso é algo profético, é algo que precisava acontecer para que Cristo pudesse voltar. E a gente assim, preparado, entendendo, compreendendo isso e lutar. Tem tanta gente, tanto jovem hoje que precisa saber disso. Tanto jovem que deve se unir a essa missão. Unindo-se ao dever de todo jovem, compreendendo esse solene momento profético. Unir-se ao exército que em 2025, hoje em dia pode ser muito mais, mas em 2025 era composto por 326.780 Calebs, 787 Ouins e 660.389 jovens. Isso registrado no SJA. Cada palavra que você compartilha, cada ação que você tem, cada oração, cada joelho no chão, cada convite que você faz, apressa a vinda de Cristo. Amém. Você pode achar que é um gesto pequeno, mas ao você compartilhar o amor de Cristo, isso impacta na batalha contra o mal. Que sua comunhão em Cristo transforme gerações. Amaleque, ele guardava um rancor por décadas. Isso mostrava que o seu coração, quando tinha um propósito, era aquele propósito. Ele queria se livrar de Israel e era aquilo que ele ia fazer. Hoje em dia, o que Deus precisa é de jovens que no momento em que colocam um propósito no coração, um objetivo no coração, vá e alcance ele. Tem tantos jovens que precisam do amor de Cristo. Olha para o seu lado. Quem é que está faltando aí? Esse lado vazio, está faltando alguém. Alguém precisa estar do seu lado aí. Tem um espaço reservado para alguém. Alguém está faltando nesse quebra-cabeça. E você sabe quem é. Porque falta você ir lá, convidá-lo, orar por ele e cada vez mais mostrar a ele a transformação que Cristo faz na nossa vida. Buscar esses jovens deve ser o nosso objetivo. Ir atrás, trazer eles para conhecer esse amor de Cristo. A história ela termina com 2 gerações unidas em um altar, denominada como o Senhor é minha bandeira. Hoje, nós não somos chamados para levantar uma bandeira do chapéu de palha, ou uma bandeira em que façam uma manifestação afora por conta do governo. Não. Hoje nós somos chamados para levantar a bandeira da cruz, a bandeira de Cristo, para ir transformar gerações com o seu amor, com o seu carinho. Que cada vez mais nós somos chamados a levantar essa bandeira. Pergunte a si mesmo agora. Eu quero nesse momento que você feche os seus olhos. Feche os olhos. Jovem, feche os seus olhos. Pergunte a si mesmo. Passo quanto tempo com Deus todos os dias? Quanto tempo eu passo com Deus? Ou eu passo somente com as minhas necessidades? Minha vida, ela reflete e medita em Cristo. Minha comunhão me motiva a servir para que os outros conheçam
sobre o olho agora. Eu não quero saber a resposta dessas perguntas. Mas você sabe. Você sabe a resposta delas. E o que você vai fazer? Vai continuar com essa resposta? Ou vai mudar ela? A escolha, ela é sua. A escolha de afiar a espada, ela é sua. Mas você tem que saber que o relógio está contando. O tempo está passando. Hoje, nesse momento, deve ter gente que está totalmente perdida. Hoje a gente está comemorando o dia do jovem adventista. Mas tem tanto jovem aí afora que está perdido nas drogas, que está sem família, nas ruas, sem casa, sem propósito algum, não sabe o que vai fazer da vida. Enquanto a gente comemora, tem tanta gente que precisa de Cristo, tem tanta gente que queria se juntar a essa batalha, se juntar a essa multidão de jovens. É aí que chega o seu papel, é aí que a missão acontece. A missão, ela não é só uma atividade da igreja. Não, um projeto, ele não é só um projeto da igreja. Não, é missão. Missão é proclamar o Evangelho de Cristo. No momento que eu vou lá fora convidar para a Semana Santa, eu estou proclamando o Evangelho, eu estou falando de Cristo, eu estou apressando a vida dele. No momento em que eu me nego de levantar as minhas mãos e usar a minha voz para falar do amor de Cristo, eu não estou apressando a volta dele. Sabe por que Cristo ainda não veio? Sabe por que ele demora tanto a vir ainda? Isso é uma promessa passada em décadas e décadas. E muita gente se pergunta por que Cristo não voltou. Por que o meu Salvador ainda não voltou? Porque ainda falta você. Ele não quer levar só uma pessoa para o céu. Ele quer levar você. O seu coração ainda não está totalmente entregue a Ele. Sua rotina não está totalmente entregue a Ele. Ele está a te esperar. Ele está te esperando. E é por isso que Ele ainda não voltou. Ele quer voltar. Ele quer te buscar. Ele quer cumprir a grande promessa que desde os antigos Ele fala e Ele promete. Ele quer cumprir. Mas ainda falta você. Ele ainda está à sua espera. Ele ainda quer que você vá junto a Ele. Cristo, Ele quer milhares de jovens comprometidos na sua missão, juntos na batalha. Nesse mundo de dor, de sofrimento, de angústia, o que a gente precisa são de jovens motivados, com fé e comunhão em Deus. A oração, joelho no chão. E para você pode ser um gesto pequeno, pode ser algo, só convidei um amigo porque eu quero que ele esteja comigo. Ou, eu só chamei ele porque ele achou interessante e eu queria mostrar como é que é. Ou, eu trouxe ele porque eu não queria que ele se sentisse sozinho e tal. Você pode achar que é algo tão pequeno, mas não é. Você está proclamando o Evangelho de Cristo, você está apressando a sua vida. E é por isso que a missão, ela não tem tamanho. Ela é missão, missão é missão. Mesmo que você ache que não tem dom, que não sabe como apressar a volta de Cristo, com o seu pequeno gesto, é um passo a mais para a gente ver Cristo voltar. Nessa manhã, vamos escutar o João Miguel cantar. No momento que ele estiver cantando, vocês podem refletir e tomar a decisão de unir-se a essa batalha. Cristo, Ele volta para nos buscar, para nos tirar desse mundo cheio de dor, sofrimento, morte, angústia. Mas, para isso, a gente precisa fazer nossa parte. Porque a parte dele Ele faz todos os dias. Todos os dias Cristo
nossa parte é escolher. A escolha que eu quero para mim. A escolha. Tenho certeza que ninguém aguenta mais. Abrir o noticiário e ver uma notícia ruim. Morte, dor, sofrimento. Tenho certeza que aqui tem gente que perdeu ente querido e que não vê a hora de rever eles. Eu não vejo a hora de rever todos aqueles que eu perdi. Abraçar e poder realmente olhar e ver que o meu propósito foi cumprido, que a batalha foi vencida. Eu não vejo a hora disso acontecer, mas para isso acontecer logo, com pressa, eu preciso apressar a vida de Cristo. Não ache que o seu papel é nada, não ache que o seu gesto é nada, porque não é. Da mesma forma que os jovens, em todos aqueles países, com uma bandeira que muitos poderiam tirar sarros deles, porque com uma bandeira de falar, poxa. Mas eles tinham propósito, eles tinham garra, eles tinham coragem, eles colocaram algo no seu coração e eles levantaram a bandeira e foram atrás. E eles conseguiram. E por que eu, jovem, ao carregar a bandeira de Cristo, que faz marcos maiores do que a gente imagina, não posso conseguir? Você consegue. Você consegue. Jovem, você tem propósito. Cristo. No momento que você nasceu, no momento que você estava no ventre da sua mãe sendo gerado, ele já tinha um propósito para você. Está na hora de agarrar esse propósito e ir lutar. Convido o irmão Junito para cantar. E que esse sermão não fique só como um sermão que vocês escutaram no dia do Jovem Adventista. Não, fique um sermão para eu fazer a diferença. Amém. Eu sei que estou em tuas mãos.
erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Sou teu Senhor e estou em tuas mãos. Oi, Sonsa. Quantos jovens hoje aqui querem colocar a sua vida completamente na mão de Deus? Se você se sentir tocada, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pelo propósito que Deus tem no seu coração. Que para você parece um gesto pequeno, mas não é. É algo grandioso. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, é uma oração. Eu quero que Deus ache a sua vida com o propósito que você tem. Eu estou à espera de vocês. No momento que o Espírito Santo tocar no coração para vir, não negue a voz dele, para vir. Mesmo que você ache que você não tem propósito, não sabe o que vai fazer da vida, isso acontece muito com os jovens. Ai, não sei que carreira eu vou seguir, não sei o que eu quero fazer da vida. Ou que você possa explicar que você é um jovem ou um adulto sem objetivo, que você não vai ser nada. Lembre-se que Deus, Ele fez um jovem mimado, vendido como escravo, como governador do Egito. Ele fez um príncipe fugitivo, como o maior líder que a gente conhece na Bíblia. Jovens, se qualquer pessoa olhar, vai pensar: esse aí não vai ser nada. Mas Deus pegou e transformou em algo extraordinário. Você tem propósito, jovem, e o seu propósito é maior do que você imagina. Pai, eu estou aqui cercada de jovens. Alguns que sentiram no coração que tinham que vir aqui na frente mostrar que eles querem que o Senhor haja na vida deles, querem colocar a vida deles em sua mão. Mas também existem outros que ainda estão lá no banco. O Senhor conhece o coração, conhece o que eles enfrentam, mas o Senhor tem um propósito para eles. Que cada um desses jovens, eles sintam sua mão poderosa agir em sua vida, e que eles afiem a espada e vão à luta, anunciem a sua vida, que eles preguem, que eles falem, que eles convidem, mesmo que o gesto para eles seja algo pequeno, mas o Senhor faz esse gesto ser imenso, ser algo grandioso, ser algo transformador, que com o seu testemunho eles possam transformar a história. Pai, tem tanto jovem que precisa escutar sobre a sua palavra. Nesse mundo existe tanta gente que ainda está sofrendo com dor sem rumo. Que a gente entenda que o real compromisso da missão é mostrar o seu amor a todos eles que precisam. Que o Espírito Santo esteja tocando no coração de cada jovem e que eles entendam, compreendam e aceitam o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Amém. Que hoje não se torne apenas um dia do jovem adventista, mas um dia de transformação, um dia de reavivamento, um dia que cada um deles escolheram anunciar e pregar o seu evangelho a todos que precisam escutar. Amém. É isso que eu te peço, abençoe e guarde, esteja com o coração deles, que nessa batalha que é a vida, o Senhor continue ao lado deles e que eles nunca desistam. É isso que eu te peço, em nome de Jesus.
Deus tem um propósito para cada um de vocês. Vamos tirar uma foto.